Olá! Agora a gente vai começar falando um pouquinho de fundamentos de neuroanatomia, a gente vai falar do conteúdo inicial, para a gente começar a entender como que acontecem os processos internos do sistema nervoso central. Tá? Então a gente vai começar a introduzir esse assunto. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do neurônio, que é uma célula tão importante para os mecanismos neuronais, para qualquer circuito mais básico ao mais complexo. Então, a gente precisa entender como que o neurônio funciona, as partes que ele possui, e a gente precisa entender um pouquinho como que acontece o circuito nervoso. Tá? Então, vocês podem observar que a gente tem o corpo celular, o corpo do neurônio, que também pode ser chamado de soma. Tá? Então, essa parte do neurônio é a parte que recebe a informação. Tá? Então, ele recebe a informação através dos seus dendritos, que é essa parte mais externa do corpo do neurônio. Então, os dendritos, na verdade, vão receber a informação do neurônio que está antes, né? Na verdade, o neurônio pré-sináptico, que a gente vai falar um pouquinho também de sinapse. Então, os dendritos recebem a informação do neurônio, essa informação é processada, armazenada de uma certa forma no corpo do neurônio ou no soma. Essa informação ela é enviada logo após através do seu axônio, que vocês estão vendo essa figura que parece, né, um rabinho do neurônio. Então, essa informação é enviada através do axônio até que a informação chegue no terminal sináptico ou no terminal do axônio para que essa informação chegue até o neurônio pós-sináptico. Tá? Então, a gente tem o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E o neurônio ele tem algumas propriedades. Uma das propriedades do neurônio é a irritabilidade, ou seja, para que ele faça o que ele foi destinado a fazer, para que ele realmente envie a informação para o neurônio seguinte, ele precisa sofrer o que a gente chama de irritabilidade, ou seja, ele precisa de um estímulo, né, do neurônio pré-sináptico, ele precisa desse estímulo, na verdade, a gente chama isso de irritabilidade para que ele funcione. Outra propriedade extremamente importante no neurônio é a condutibilidade. Então, ele recebe a informação de um neurônio e repassa, conduz essa informação à frente. Então, a informação não fica armazenada no neurônio. Até porque, se a gente tiver um armazenamento de informação no neurônio, a gente sabe que, na verdade, existem algumas patologias que fazem informações ficarem armazenadas. Então, o neurônio precisa passar por esse processo de condutibilidade para que o impulso nervoso realmente aconteça. Outra coisa também importante a gente pensar e saber com relação ao neurônio é um tecido que envolve o neurônio. Esse tecido é chamado de bainha de mielina. Mais precisamente, é um tecido que envolve o axônio. É um tecido extremamente importante para conduzir o impulso nervoso com velocidade. Então, à medida que eu tenho uma bainha de mielina íntegra em volta do axônio, automaticamente eu tenho condução do impulso nervoso de forma íntegra e de forma veloz. Tá? Então, toda vez que eu penso em bainha de mielina, eu vou lembrar que essa estrutura envolve o axônio e vou lembrar também que é uma estrutura responsável por produzir uma maior velocidade da condução do impulso nervoso. Tá? Outra coisa também extremamente importante quando eu penso em bainha de mielina é a importância que ela tem no isolamento e no revestimento do impulso nervoso dentro do axônio. Então, toda vez que eu lembro da bainha de mielina, eu vou dar um exemplo comum para ficar mais claro. Você lembra de um fio de computador. Então, a gente tem aquela capinha preta que envolve o fio e por dentro da capinha preta, a gente tem um outro fio menor, coloridinho. Então, é como se fosse isso. A bainha de mielina, na verdade, é uma capinha que está em volta do axônio e ela está isolando o impulso nervoso dentro do axônio, porque se a gente não tem essa capinha, pode ser que o impulso nervoso ele passe de uma maneira inadequada ou ele fique bloqueado. Então, na verdade, além de pensar em velocidade da condução nervosa, eu ligo também a bainha de mielina ao isolamento do impulso nervoso dentro do axônio.
Outra coisa também importante a gente frisar é com relação ao impulso nervoso. O impulso nervoso passa no neurônio de maneira que a gente entenda que... Errei. Então, tá. Outra coisa extremamente importante é a gente ligar a informação da bainha de mielina ao, não só a bainha de mielina, o próprio neurônio em si, ao impulso nervoso unidirecional. Então, na verdade, o impulso nervoso, a informação chega no neurônio através dos seus dendritos, passa pelo corpo do neurônio ou soma, logo após vai passar pelos axônios até que chegue no terminal sináptico ou terminal do axônio. Então, a informação é unidirecional. Você percebe que ela chega nos dendritos e ela sai através dos terminais sinápticos. Então, a informação, na verdade, se essa informação nervosa voltar, tiver uma informação contrária, então é algo patológico, tá? Então, a informação do neurônio, da condução nervosa, é sempre unidirecional, ou seja, informação chega nos dendritos, passa pelo corpo, axônio, até que, enfim, chegue no terminal sináptico e a informação vai ser liberada na fenda sináptica, tá? Então, vocês estão vendo a figura do neurônio e você percebe que, na verdade, no final do terminal sináptico, você tem um espaço entre um neurônio e outro, tá? O neurônio, ele não fica grudadinho no outro, existe um espaço entre um neurônio e outro. Então, essa informação é liberada nesse espaço até que o neurônio pós-sináptico capture a informação, tá? Então, lembrando que o impulso nervoso acontece de maneira unidirecional, dos dendritos para os terminais sinápticos. Outra coisa também, quando eu penso em bainha de mielina, em velocidade de condução do impulso nervoso, é extremamente importante lembrar a questão dos nodos de Ranvier. Então, você está observando aí que no axônio a gente tem a bainha de mielina e a gente tem uns espaços na bainha de mielina. Na verdade, você não vê uma capinha inteira, você vê alguns espaços na bainha de mielina. E esses espaços são chamados de nodos de Ranvier, tá? Então, para que servem os nodos de Ranvier? Nesses nodos, nesses espaços entre a bainha de mielina, acontece o que a gente chama de impulso saltatório. Então, o impulso saltatório promove uma velocidade ainda maior da condução nervosa no neurônio. Então, não basta somente a bainha de mielina. A bainha de mielina produz velocidade? Sim, tá? Porque ela tem propriedades para isso, mas não somente o tecido da bainha de mielina. Esses espaços, chamados de nodos de Ranvier, são extremamente importantes para que realmente esse impulso nervoso aconteça de forma veloz, tá ok? Então, a gente está vendo aí um exemplo de uma estrutura de um axônio envolta pelas suas células de Chivan, que é um tipo de células da glia, tá? E aí a gente está vendo um espaço, um vão na bainha de mielina. Esse vão, mais uma vez, ele é chamado de nodo de Ranvier. Então, quando a informação nervosa chega nesse vão, a informação literalmente salta, dá um salto para frente. Então, você concorda comigo que se eu tenho uma informação que chega num ponto, salta para frente, então isso produz, claro, uma velocidade ainda maior da condução do impulso nervoso. Ainda falando dos neurônios, a gente tem vários tipos de neurônios, tá? E aí eu coloquei para vocês alguns tipos básicos que a gente precisa focar, tá? Para a gente entender um pouquinho do circuito neuronal. Claro que se a gente for entrar no ramo científico em si, pensar em tipos neuronais, em tipos de propriedades, a gente vai ficar falando aqui muito tempo, mas não é o foco dessa aula. Então, basicamente, tá, de forma básica, a gente tem o neurônio bipolar,
tá? Que ele é também chamado de interneurônio. Então, vocês vão observar que uma informação, quando entra, uma informação sensorial, exemplo, quando entra na medula, né, a gente vai lembrar lá do fuso muscular, quando essa informação entra na medula pela raiz posterior, que é sensitiva, antes que essa mesma informação saia pela raiz anterior da medula, que é motora, vai fazer uma conexão de informações com o interneurônio, tá? Outro neurônio também extremamente importante para o nosso entendimento é o neurônio unipolar, que é um neurônio sensorial. Esse neurônio é um neurônio típico de gânglio da raiz nervosa. O que é um gânglio da raiz nervosa? Lá na medula, a gente tem raiz nervosa sensitiva, que é a posterior, e a raiz nervosa anterior, que é a motora. Então, lá na raiz nervosa sensitiva, que é a posterior, a gente tem uma estrutura chamada de gânglio. Então, esse neurônio unipolar, ele fica lá no gânglio, na raiz posterior da medula espinhal. Outro neurônio extremamente importante para o nosso entendimento é um neurônio multipolar, que é um tipo de motoneurônio, ou seja, é um neurônio responsável por enviar informações com relação ao controle motor. E, por fim, a gente tem um tipo de célula, um tipo de neurônio chamado de neurônio piramidal, que basicamente ele se encontra no encéfalo. Então, você consegue observar que o neurônio piramidal ele tem muito mais dendritos, as ramificações desse neurônio piramidal é muito mais complexa que os outros neurônios. Então, isso explica a localização do neurônio piramidal. Então, a localização dele é lá no encéfalo. Então, isso exige realmente que ele possua mais conexões e possua um pouco mais de complexidade, tá bom? Então, quando eu penso em neurônio, tipos, eu preciso entender um pouco da função que o neurônio tem. Então, a gente já viu que o neurônio, na verdade, ele é responsável por enviar, né, recebe e envia informação nervosa. Mas que tipo de informação nervosa o neurônio envia? Primeiro, a gente vai falar da informação nervosa motora, tá? E para isso a gente tem os neurônios motores. Os neurônios motores, o próprio nome já diz, ele envia informação nervosa. Então, ele vai controlar órgãos efetores como glândulas exócrinas, glândulas endócrinas e fibras musculares, tá? Então, a informação que o neurônio motor envia é uma informação de comando, estritamente motor, para que alguma coisa se movimente, para que alguma coisa exerça sua função. Então, como exemplo básico, a gente vai se prender bastante nas fibras musculares. Outros neurônios também essenciais são os neurônios sensitivos, os neurônios sensoriais. Então, eles fazem o quê? Enviam informações estritamente sensoriais. Então, na verdade, eles vão receber um estímulo sensorial do meio externo, tá? Estímulo sensorial, temperatura, dor, tato, tá? São exemplos de estímulos sensoriais e vão enviar esse estímulo para o organismo, vão enviar esse estímulo para o sistema nervoso central para que nós, como seres humanos, tenhamos a percepção desse estímulo. Então, não basicamente, eu preciso da estrutura da pele funcionando de maneira íntegra. Eu preciso de neurônios sensitivos, neurônios sensoriais recebendo essa informação para que essa informação chegue no córtex sensorial e crie algumas associações para que nós tenhamos percepção de que tipo de estímulo foi aquele. Então, é um estímulo para a temperatura? É um estímulo de dor? É necessário que essa informação chegue nos centros superiores para que a gente venha interpretar essas informações através dos neurônios sensoriais. Outros neurônios são os neurônios de associação, como a gente falou dos interneurônios. Na verdade, eles vão estabelecer alguns tipos de conexões com outros neurônios, formando circuitos complexos. Então, o exemplo que eu falei do arco reflexo para você. Então, você tem uma informação sensorial entrando, e essa informação sensorial que o neurônio sensitivo carrega, às vezes precisa se comunicar diretamente com o neurônio motor. Então, essa comunicação não é uma comunicação direta.
né, com relação ao arco reflexo, que é aquela informação, aquele movimento automático do corpo, você não tem uma informação do neurônio sensorial conectada diretamente com o neurônio motor para que o movimento seja realizado. Na verdade, você tem uma informação que o interneurônio recebe do neurônio sensorial e repassa para o neurônio motor, tá? Então, o interneurônio é extremamente importante também para o controle motor, para o envio de informação nervosa, tá? Porque a gente costuma falar muito da importância do neurônio sensitivo, a importância do neurônio motor. Então, o sensitivo recebe informações do meio externo e envia para o sistema nervoso central, e o motor envia informação motora para a execução de uma tarefa. Sim, ótimo, mas a gente precisa pensar também na importância que o interneurônio tem nessa conexão. Tá ok? Então, vocês estão vendo aí uma figura de um neurônio sensorial ligado a um receptor de pele, um receptor sensitivo de pele, claro. E aí, essa informação entra através desse receptor. O neurônio sensitivo, ou a gente também pode chamar esse neurônio de aferente, ele está trazendo uma informação do meio para dentro do sistema nervoso central, envia essa informação para o interneurônio. Você está observando que o interneurônio está ali entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Então, a informação recebida pelo neurônio sensitivo do meio externo é enviada para o interneurônio, e aí sim o interneurônio envia essa informação para o neurônio motor para que a informação, para que uma função seja executada. Agora a gente vai falar um pouquinho das células da glia, a importância que as células gliais têm no funcionamento do sistema nervoso central como um todo. Então, a gente tem a principal, não diria a principal célula é o neurônio. A gente costuma ligar o sistema nervoso central e pensar que a principal célula é o neurônio. Claro, o neurônio é extremamente importante para a condução nervosa, mas a gente precisa ter o entendimento que outras células que estão em volta do neurônio auxiliam o comando nervoso. Então, o neurônio, eu não posso dizer que ele é uma célula principal, porque se eu não tiver células da glia que trabalham em conjunto com o neurônio funcionando de maneira adequada, você não tem o trabalho do neurônio adequado. Então, as células da glia são tão importantes quanto os neurônios, tá bom? Então, para que servem as células da glia? Se o neurônio envia informação nervosa, as células da glia servem para quê? Basicamente, as células da glia servem como sustentação do sistema nervoso central. Sustentação do impulso nervoso, auxílio na condução nervosa. Então, realmente, quem envia a condução é o neurônio, mas as células da glia estão ali dando o suporte, tá bom? Então, além de sustentar esse sistema, ajudar esse sistema a ser realizado de maneira adequada, as células da glia trabalham com transporte de informação. Então, lembra lá da bainha de mielina? A gente tem células da glia específicas que funcionam como produtoras de bainha de mielina. Então, poxa, eu falei agora que a bainha de mielina é extremamente importante para a condução do impulso nervoso. Se eu não tiver bainha de mielina, ou então se eu tiver a bainha de mielina lesionada, eu tenho uma condução do impulso nervoso passando de forma lenta, ou, dependendo do grau de lesão da bainha de mielina, eu tenho um bloqueio do impulso nervoso. Poxa, então a bainha de mielina é tão importante para a condução do impulso nervoso, e as células da glia que formam a bainha de mielina. Então, deu para entender o quanto as células da glia são importantes para a condução do impulso nervoso? Então, a gente precisa se atentar para isso, até porque geralmente você vê em algumas questões de concurso, eles colocando essas questões das células da glia, dos tipos, da função, e a gente precisa entender pelo menos o básico, o nome de cada uma, e entender como elas funcionam nesse processo de condução nervosa. Outra coisa também que é importante a gente falar, que as células da glia geralmente estão sempre sendo substituídas, tá? Diferente dos neurônios. Os neurônios não são substituídos.
Uma vez que os neurônios morrem, acabou, morreu, acabou. Claro que a gente tem todo um processo de adaptação do sistema nervoso central com relação a essa morte neuronal. Mas as células da glia, elas estão sempre se renovando. Então, a gente tem essa diferença de células da glia e tecido neuronal em si. Extremamente importante a gente identificar os tipos de células gliais, pelo menos os tipos básicos, e que tipo de função cada célula desempenha. Uma delas são as células de Schwann. As células de Schwann são células extremamente importantes para a formação, a construção da bainha de mielina. Então, lembra lá da bainha de mielina, que envolve o axônio, que produz uma maior velocidade? Então, as células de Schwann, que é um tipo de célula glial, produz a bainha de mielina. Só que ela produz a bainha de mielina em todo o sistema nervoso central? Em todo o sistema nervoso periférico? Não. As células de Schwann são produtoras de bainha de mielina estritamente do sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso periférico é o quê? Os nervos. Tá? Então, a gente tem a formação da bainha de mielina dos neurônios do sistema nervoso periférico pelas células de Schwann. A gente tem também os oligodendrócitos, que são outros tipos de células gliais que também têm a mesma função das células de Schwann, que é a produção da bainha de mielina. Só que existe uma diferença. Os oligodendrócitos produzem bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, isso é uma pegadinha. Então, geralmente, você pode ver uma doença do sistema nervoso central, desmielinizante, e pedindo para você marcar lá embaixo. Células gliais importantes para a construção da bainha de mielina no sistema nervoso central. E eles podem citar lá embaixo células de Schwann. Só que aí a gente sabe que células de Schwann produzem bainha de mielina no sistema nervoso periférico e os oligodendrócitos produzem bainha de mielina no sistema nervoso central. Então, isso é extremamente importante a gente diferenciar para que não haja confusão, já que esses dois tipos de células gliais desempenham a mesma função basicamente.